Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre possa nos acolher a todos, que nos sintamos envolvidos no seu infinito amor, na sua misericórdia, para que, renovados e alimentados por esse amor, saiamos daqui mais fortalecidos para a nossa ação no mundo. É com esse intuito que nos reunimos nessa manhã fria, mas aqui acolhidos pelo calor da fraternidade, da comunhão no mesmo ideal, que possamos sair daqui mais inspirados para a ação que Jesus espera de nós no mundo. Antes de tudo, não poderia deixar de parabenizar a casa pela data, por todo o trabalho que tem sido feito na condição de verdadeiros samaritanos, como na parábola, ajudando aqueles indivíduos que passam pelo mundo com dificuldades, com desafios a se erguerem e a retomarem o caminho. Essa é, em última instância, a meta de todos nós enquanto servidores de Jesus. Sermos os bons samaritanos que, anonimamente, no trabalho silencioso e contínuo, vão aos poucos erguendo os caídos, animando os desanimados e inspirando os corações à senda do bem e do progresso. Então, parabéns a vocês todos, tanto do plano dos encarnados como os desencarnados, pelos 60 anos de trabalho e de esforço, que venham muitos anos mais. É para nós uma alegria ver uma casa, uma comunidade espírita que chega a uma data como essa, porque isso demonstra que os corações que fazem parte desse grupo têm de fato entendido o que é a proposta do Evangelho, entendido que não há trabalho com Cristo senão em equipe, senão em cooperação, em regime de amparo mútuo, e isso é o que faz a força e o sucesso de um trabalho com o Cristo. Então, que Ele siga abençoando e inspirando a todos vocês, né? É para mim uma alegria estar novamente em Avaré, no Bom Samaritano, agora conhecendo a outra unidade, que possamos ter uma manhã muito proveitosa de reflexões. E para a nossa meditação nesta manhã, nós escolhemos uma pequenina parábola de Jesus. Ela é contada pelos 3 evangelistas, com algumas pequenas diferenças, mas escolhemos aqui hoje para a nossa reflexão a versão do evangelista Lucas, que se encontra no seu capítulo 8, versículo 16. Ela é um pouquinho mais extensa, os outros versículos fazem parte, de certo modo, mas vamos nos fixar hoje, sobretudo, no versículo 16 do capítulo 8, quando Jesus nos fala da candeia, que é acendida, que é acesa, mas que por vezes é escondida ou debaixo do alqueire, do velador, do vaso, dirá Lucas, ou debaixo do leito, da cama, e deixa, portanto, de dar a sua luz. Convida-nos Jesus a colocar essa candeia no candeeiro, para que todos aqueles que entrem na casa possam vê-la. Então será essa a mensagem ou a lição de Jesus que irá nortear as nossas reflexões aqui nessa manhã, né? Depreendendo disso ou ensinando-nos essa lição, a importância de que cada um de nós acenda essa nossa candeia. A premência, a urgência, poderíamos dizer, de acendermos essa candeia, sobretudo em momentos de sombra pelos quais a humanidade, de um modo geral, vem passando. A sombra da desesperança, a sombra do pessimismo, a sombra da desilusão quanto ao futuro, quanto à humanidade, quanto a, digamos, aos elementos da religião mesmo, aos elementos espirituais. Como nós precisamos, como nunca, manter essa chama bem acesa, não deixando que as sombras que muitas vezes envolvem a muitos corações e consciências no mundo a possam apagar. O próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ao falar acerca dos momentos de transição que ora vivemos, disse que seriam momentos difíceis, seriam momentos marcantes, claro, prenunciando novos tempos para a humanidade. Mas disse ele em determinado momento, por abundar a iniquidade, a caridade de muitos haveria de esfriar. Poderíamos também, extrapolando o raciocínio, por abundar a iniquidade, a chama da caridade de muitos haveria de se apagar. E como nunca precisamos manter essa chama bem acesa, bem envolvente, aquecendo os corações nessa irradiação de amor, de esperança e de fé. Por isso vamos conversar um pouco hoje acerca da importância de acendermos essa nossa candeia
como luz que nos orientará nesses momentos difíceis e, claro, colaborará ou ajudará aqueles que caminham conosco e que ainda não conseguiram acender as suas luzes. Os ajudará, claro, a acenderem as suas próprias, a lhes darem um tempo a mais, um recurso a mais para que percebam a importância de acenderem as suas próprias. Porque as luzes de fora, as luzes dos outros poderão nos auxiliar, mas sempre chegará o momento em que precisaremos de fato da nossa luz para seguir a avançar. Porque as luzes de fora, as luzes dos outros, podem ser pelas circunstâncias da vida levada a outros planos, a outros trabalhos, a outros locais. E então estaremos nós com nós mesmos, com a luz ou não que já pudemos acender. É mais ou menos isso que Emmanuel irá dizer no último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro que inaugura sua série de comentários evangélicos, ele escolhe encerrá-la com uma mensagem muito bonita. Creio que a mais extensa de todo o livro, intitulada Façamos a Nossa Luz, em que basicamente ele vai dizer: as luzes, as tochas daqueles que caminham conosco nos ajudam por um momento, por uma hora, por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos, mas sempre virá um instante em que estaremos só nós mesmos, nos testemunhos mais difíceis, com a luz que já pudemos acender. Daí a importância, a premência de meditarmos um pouco mais sobre o que Jesus quer nos dizer com essa candeia que se acende em nossa casa. Em nossa casa, já nos levando a um outro patamar de reflexão. No sentido espiritual da lição, entendendo que essa casa, a primeira e a mais fundamental das casas, a ser cuidada, a ser iluminada, será a casa onde efetivamente moramos. Tanto aqui como lá no mundo espiritual, seja onde for, moramos onde projetamos o pensamento, moramos em nossa casa mental. Como diz Emmanuel no livro Coragem, capítulo 10, intitulado Nossa Casa. A mente é a casa onde residimos, com as características que ali nos são próprias, com tudo aquilo que ali dentro resolvemos manter, colocar, cultivar. Então, essa casa onde precisaremos acender a candeia da qual nos fala Jesus é, primeiramente, mais fundamentalmente, a casa da mente, onde nós, de fato, vivemos. Porque sem essa, dificilmente conseguiremos acender o que quer que seja, a nossa casa, o nosso lar. Dificilmente poderemos efetivamente contribuir para que o nosso lar seja um ambiente mais espiritualizado, mais iluminado, se antes não cultivarmos essa nossa casa interior, se não partirmos da base para a edificação, se não partirmos da parte para o todo. É preciso começar no indivíduo a fim de que a casa onde moramos, o lar, possa também se iluminar para que a nossa casa coletiva, a terra, um dia venha também a se acender, a se de fato a se iluminar. Então é preciso começar da nossa casa mental. Quando falamos, por exemplo, nós espíritas muito do evangelho no lar, por vezes nos esquecemos que falar em evangelho no lar é antes de falar do evangelho no nosso lar, onde partilhamos ali da vida com as pessoas que fazem parte de nossa família, é pensar no evangelho no lar do nosso mundo interior, no nosso lar verdadeiro. Porque sem acendê-lo aqui, dificilmente o evangelho no lar redundará em frutos e benefícios. De que adianta reservar 1 hora, 30 minutos da semana para sentar ali, ler a mensagem, se ao longo da semana não existir esse compromisso de cada indivíduo em cultivar aquelas lições no seu lar interior? Será muito mais apenas um ritual, um ato pro forma, sem efetivamente iluminação. Por quê? No Evangelho no lar devemos todos compreender, antes de mais nada é preciso fazê-lo no lar do nosso coração. Assim estaremos efetivamente cultivando na nossa família o Evangelho no lar, acendendo a candeia em nossa alma para que ela se acenda em nossa casa e um dia na sociedade, nas civilizações como um todo. Então é disso que aqui estamos a falar, percebendo que essa casa onde precisamos acendê-la é fundamentalmente o nosso coração, a nossa mente como um todo. O conceito de mente
que o Espiritismo nos apresenta, que não é só intelecto. Mente, para o Espiritismo, para Emmanuel, por exemplo, é o conjunto sentimento, raciocínio, isso é mente. Essa interação coração-cérebro, disso nós temos aí o que conhecemos como mente. O sentimento como a fonte de inspiração, de elaboração que plasma as ideias. Os pensamentos que definem, por sua vez, as ações e as palavras que constroem o nosso destino. Então, mente é tudo isso, pensamento é tudo isso, sentimento atrelado a raciocínio. É nessa mente ou nessa casa que precisaremos acender essa candeia. Mas não basta acendê-la, como veremos na parábola. Existem elementos de cuidado para que essa candeia se mantenha acesa e cumpra efetivamente a sua missão. Quem entrar nessa casa possa ser iluminado por essa candeia. Quem entrar em contato com essa minha casa mental possa extrair, levar consigo um pouquinho da luz que já foi acesa aqui. Esse é o nosso propósito. Na interação com as pessoas no dia a dia, no cotidiano, estamos uns visitando as casas dos outros. A pergunta é, aquele que visita a minha casa sai dela com a luz que aqui já foi acesa ou não? Aquele que trava uma conversa comigo, que convive comigo no dia a dia, consegue enxergar a luz ou não que já acendi dentro de minha casa interior? Essa é a finalidade. Mas para que lá cheguemos, temos um processo. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Começando pelo primeiro ponto, esse acendimento, esse acender da candeia. Uma luz que se acende nessa nossa casa. Que luz é essa? Senão a luz que aos poucos vamos auferindo com os conhecimentos que nos chegam. A luz que vem por meio do estudo, das leituras, enfim, de uma compreensão um pouco mais abrangente da vida, do universo, de nós mesmos, que vai aos poucos clareando a nossa casa mental, vai alargando os nossos horizontes, expandindo a nossa consciência. Essas candeias que se vão acendendo em nossa alma, na verdade, são as luzes que o estudo, a compreensão mais elevada, aos poucos vai nos trazendo para a alma. A luz que nos chega, claro, aí de fora e que vai fazendo parte da nossa casa agora e vai nos orientando novos caminhos, novas compreensões. Vai se acendendo ali. Mas veja, é importante que a gente entenda como essa luz se mantém ali acesa. Quando pensamos numa candeia, o que precisa ela para manter-se acesa? Em outras palavras, o que a gente precisa para que esse conhecimento que nos chega realmente leve aos objetivos que almejamos no processo evolutivo? Como esse conhecimento realmente vai representar para mim iluminação, progresso, evolução? Uma candeia, para que mantenha-se acesa, precisa basicamente do quê? Um combustível e o oxigênio. Não são os dois elementos fundamentais? Eu preciso, claro, de um primeiro movimento para que ela se acenda. Um esforço de minha parte para que ela se acenda, mas depois, para que se mantenha acesa, eu preciso de combustível e de oxigênio. Então a gente vai tentar aqui ressignificar o que representam esses dois elementos em sentido espiritual. Que mantém essa luz que foi acesa em nossa alma pelo conhecimento bem acesa. E o que é o combustível que também mantém essa candeia em nossa alma bem acesa. Nós vamos repensar o significado espiritual desses dois elementos, porque vamos ver aqui que, na verdade, cada um dos obstáculos que Jesus propõe na parábola vai limitar uma dessas duas fontes. O vaso, quando colocado sobre a candeia, vai cortar o oxigênio. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se apagar. Quando a coloco por debaixo do leito, a gente vai, no sentido espiritual, entender que estarei aí cortando o combustível que a alimenta. E ela, mais cedo ou mais tarde, também irá se apagar. Por quê?
No entendimento espiritual, o que poderíamos entender como oxigênio e como combustível que mantém essa candeia acesa? Ora, para que algo projete luz, para que algo mantenha-se projetando, irradiando luz, a gente percebe que há um elemento em comum nessas fontes. Há sempre algo que elas dão de si mesmas para manterem a luz acesa. Pensemos, a vela, a candeia, para manter-se acesa, consome a si mesma. A vela vai se consumindo. E é desse consumir-se, desse dar-se, alguma coisa que ela dá, mantém acesa essa luz. Pensemos na própria lâmpada elétrica. Aquele filamento vai se consumindo, ao ponto de que o momento não mais ali está. Ou seja, há uma doação, há algo que parta daquela mesma fonte, dela mesma, no sentido de doação, de sacrifício, de esforço, para que a luz se mantenha acesa. Pensemos no próprio Sol. Não consome-se a si mesmo o Sol para manter-se irradiando luz e com isso alimentando todo o sistema solar e toda a vida em nosso sistema? Então aprendemos com a própria natureza que uma das condições para que exista luz é esse ato de doar-se, o consumir-se, e isso é o combustível da luz. Trazendo isso para o domínio do espírito, para a nossa própria vida, percebemos que, na verdade, o combustível que haverá de manter a luz da nossa candeia acesa será o nosso esforço pessoal, será a nossa entrega, a nossa disposição, o nosso trabalho. Esse é o combustível que aos poucos alimenta, ou que continuamente alimenta, a luz que possamos irradiar, claro, cada vez em nível mais crescente, de maior irradiação. Quando não há de nossa parte esse esforço, essa entrega, esse compromisso em manter essa luz acesa, em transformar esse conhecimento em luz que se irradia, não só para os meus passos, como para os passos alheios, no amparo aos semelhantes, mais cedo ou mais tarde, essa fonte deixa de irradiar. Então, um dos elementos que aqui nos diz Jesus, com essa analogia da candeia, é o nosso esforço, o nosso comprometimento. Sem isso, não há de fato iluminação. A iluminação nasce desse nosso movimento da alma por nos alinharmos com a lei divina, descobrindo que o preço da luz na criação é o sacrifício de nós mesmos pelo bem coletivo. Aprendemos isso com a luz, com a vela, com o sol. Doam-se e por isso fazem-se luz. Se esforçam por colaborar na criação, amparando os outros seres, iluminando os seus caminhos, e nesse ato iluminam-se. Passamos a aprender com Cristo e sobretudo com o Evangelho que a grande dinâmica da vida na lei divina é: quanto mais se doa, mais se recebe para seguir doando. Descobrir o segredo e o propósito da vida, aquele que já conseguiu perceber que na lógica divina é perdendo-se que se encontra, é abrindo mão que se conquista, é renunciando que realmente você conquista alguma coisa. Essa é a lógica divina. Como Maria Madalena pôde ouvir de Jesus, isso está narrado no livro Boa Nova, ela que tinha tudo aos seus pés, tinha muitos indivíduos poderosos, influentes aos seus pés, tinha uma condição financeira boa, estava envolvida com alguns prazeres do mundo. No entanto, diz ela, quando busca Jesus, tenho amado, mas tenho sede. Embora tenha tudo isso, os prazeres, a fortuna, o prestígio de homens poderosos, não tenho encontrado algo que sacia minha alma. Então Jesus diz a ela, mas em que fontes tem buscado satisfazer essa sede? Porque na verdade, Maria Madalena, a verdadeira fonte que sacia não é aquela que vem até nós, não é o que recebemos,
digo aqui com as minhas palavras, mas sobretudo, Madalena, aquela fonte que parta de nós. Como disse também Tana, a água que nos sacia não é a água dos poços que encontramos no mundo. Prazeres, fortuna, poder, influência, prestígio, não é água parada do mundo. A água que nos sacia é aquela que, descoberta em nós, passa a jorrar de nós. Por isso, conclui ele para ela, só consegue viver bem quem compreendeu que o grande segredo da vida é imolar-se, doar-se. Esse alguém que descobriu esse segredo, que o amor doação, o amor renúncia, o amor sacrificial no sentido daquele que se entrega, que se doa ao semelhante, esse descobriu a fonte inesgotável que mantém a nossa chama, a nossa candeia acesa. Essa é a dinâmica. Por isso dirá Paulo assim, em uma de suas cartas, falando às comunidades, e ele que tão bem soube exemplificar isso em sua vida, essa constante doação que o fez ser a luz que foi, que segue iluminando consciências e corações ainda hoje, ele diz, eu de muito bom grado gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado e menos compreendido. De muito bom grado eu gastarei e me deixarei gastar, porque já havia descoberto ele, aqueles que se gastam, entre aspas, pelo bem, é que se regeneram, se recompõem, se refundem, sempre em vida nova, mais iluminada, mais abençoada. Por isso dirá também Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem, porém, perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, encontrá-la. Perder-se, doar-se, gastar-se. Esse é um dos ingredientes fundamentais a fim de que essa candeia se mantenha efetivamente acesa. É preciso antes, claro, que ascendamos pela busca do conhecimento que nos chega. Mas esse conhecimento só redundará em iluminação efetiva se contar depois com o nosso esforço por aplicar esse conhecimento em nossa vida. Por isso diz Emmanuel, naquele capítulo que já citei, 180 do Caminho, Verdade e Vida, aplica o pavio da boa vontade no óleo do serviço e da humildade, e então a tua alma de fato se iluminará. Então veja, o pavio, o que acende? O pavio da boa vontade. A boa vontade no aprendizado, de acolher novos conhecimentos, novas reflexões, novos horizontes para a nossa vida. Isso acende ela. Mas para que ela se mantenha acesa, serviço e humildade. Esforço de nossa parte, doação, garantindo o combustível para a manutenção da luz. E qual é um dos obstáculos à manutenção dessa luz que Jesus nos traz? Um é o vaso, falaremos dele depois, porque ele está mais relacionado com o oxigênio. Agora o outro é o leito. Não a coloca debaixo do leito. Ora, o que é colocar essa candeia debaixo do leito, senão abafá-la pela nossa preguiça, pela nossa indisposição em nos erguermos para o trabalho, para a renovação, os comodismos, o sono da nossa alma que nos impede de perceber, de compreender essa dinâmica da vida, da constante doação, do constante serviço. Então, o leito ali representado por Jesus é aquele que corta o combustível, ao passo que o vaso cortará o oxigênio. O leito das comodidades, da preguiça, do tédio, da indisciplina, da estagnação do nosso espírito, que nos impede de entrar na dinâmica da vida, a dinâmica da cooperação, da doação, da partilha. Quando assim o fazemos de fato, mais cedo ou mais tarde, aquela luz haverá de se apagar. Por quê? Porque foi abafada pelo não investimento de nossa parte na manutenção dessa luz. Pela indisposição de nossa parte na construção, no compromisso com a manutenção dessa luz. Então esse é um dos primeiros elementos que impedem, que criam obstáculos à manutenção disso. Quando aqui comparecemos, recebemos essa luz, acendemos a candeia, mas no mundo, na nossa vida cotidiana, não estamos minimamente dispostos em sair do lugar em que temos estado.
em deixar o leito da revolta, em deixar o leito da mágoa, em deixar o leito da indisciplina, em deixar o leito da inação. Tudo isso são posturas de alma que nos estacionam, que nos deixam estagnados e que, portanto, fazem com que aquele conhecimento que nos chega se faça improfícuo, se faça inútil mesmo. É o que Jesus irá dizer: cuidado para que a luz que há em ti não se torne trevas, ou seja, cuidado para que o conhecimento que te chega, que aporta em sua alma, não se apague, não seja inútil. Por quê? Pelo seu não compromisso de transformá-lo, de a partir dele utilizar-se desses recursos para a manutenção da luz, para a sua iluminação efetiva. Então a gente precisa pensar em quais têm sido as posturas da nossa alma que temos mantido ali em estagnação. Como diz a irmã Sheila numa mensagem muito interessante, os pontos mortos da nossa alma. Porque na criação divina, vida é movimento, é constante renovação. Tudo que para, entre aspas, morre, está no leito da estagnação. Se alguém duvida, basta olhar, por exemplo, a água. A água em movimento é água viva, assim era chamada no Evangelho. A água parada, água morta. Por quê? Dá espaço a sujidades, enfermidades, etc. Então, na criação divina, é vivo quem está em movimento, quem está em constante esforço por se renovar, por se aperfeiçoar, percebendo que essa é a dinâmica da criação. O que se movimenta é vivo e gera vida. O que estaciona está morto e atrai para a morte em sentido espiritual. Então, que posturas são essas, os pontos mortos que a irmã Sheila fala na sua mensagem? Mágoas. A mágoa é um ponto morto. É uma cristalização do nosso sentimento. O que quer que chegue ali de luz, de novas compreensões, se a gente não está disposto a sair daquela estagnação da mágoa, vai ser apagada essa luz. A gente pode ouvir, falar sobre o Evangelho, podemos nos emocionar, mas se não há de nossa alma disposição em sair do leito, erguermos-nos novamente para a renovação necessária, todo o conhecimento será baldo. Mágoa é um deles, portanto. A indisciplina, como falei, a inação, a preguiça, o tédio. Então esse é o primeiro recurso fundamental. Olharmos cada um de nós, no mais íntimo do nosso coração e pensarmos: será que não estou no leito? Será que em algum aspecto da minha alma, do meu sentimento, não estou ali deitado, estagnado, cristalizado? Porque aí, de fato, a nossa candeia não conseguirá irradiar com toda a luz que ela está destinada a trazer. E o outro elemento, como falávamos, para manter a candeia acesa é o oxigênio. Então, se o combustível está mais relacionado aí com esse nosso movimento, nosso esforço, a nossa parcela, o oxigênio é aquilo que a providência divina nos oferece para a manutenção dessa luz. O oxigênio está aí, acessível em todas as partes. Assim também, espiritualmente falando, o que seria o oxigênio que Deus nos oferece para manter essa chama acesa? As oportunidades, as ocasiões de serviço que estão acessíveis a todos. Qualquer um que queira efetivamente iluminar-se encontrará inúmeras maneiras de manter bem oxigenada essa luz, bem alimentada essa luz. No lar, inúmeras, infinitas maneiras de servir ao bem, de ser gentil, de ser amoroso, compreensivo, paciente, no trânsito, no trabalho, na casa espírita, num trabalho assistencial, num trabalho voluntário, seja onde for, o oxigênio para alimentar essa chama não nos falta. Oxigênio que também representa os conhecimentos que nos chegam através das revelações, que nada mais tem como intuito que alimentar essa nossa candeia. Obras aí acessíveis, disponíveis a todos nós, numa biblioteca. Quanto oxigênio não há ali para a manutenção da luz em nossa alma? Ou seja, a busca pela espiritualidade, por espiritualização. Isso é o oxigênio. E isso está acessível a todos, porque a providência divina nos cerca a todos com esse recurso precioso. Mas muitas vezes nós nos cerramos a ele.
cortamos o oxigênio que alimenta a luz. E claro, a candeia se apaga. Quando o fazemos? Quando passa a preponderar em nossa vida mais os interesses materiais, os valores do mundo, do que os valores espirituais. Porque o vaso aqui utilizado por Jesus, ele é muito simbólico. O vaso era um símbolo naquele contexto, naquela cultura, de trocas comerciais. Porque, em geral, as trocas comerciais eram feitas por meio de vasos. Você trocava uma medida de trigo, uma medida de cevada, uma medida... E isso tudo era feito num vaso. Então, o vaso é uma representação das trocas, dos interesses materiais. Quando eles passam a preponderar sobre a nossa espiritualização, eles acabam por abafar a luz da imortalidade em nós, que passa a ser apagada pela transitoriedade. Algo muito similar irá dizer-nos Jesus também na parábola do semeador, lá no capítulo 13 de Mateus, quando fala, por exemplo, do terceiro solo, aquele solo com espinhos. A semente nasce, cai ali, nasce, começa a se desenvolver, mas então ela é abafada pelos espinhos. E ao explicar a parábola, essa é uma das poucas parábolas que Jesus mesmo explica, ele mesmo faz a decodificação, ele diz: esse solo com espinhos é a representação daqueles indivíduos cujos interesses do mundo, as expectativas aqui em relação ao mundo, as ansiedades com relação às questões materiais acabam por abafar a plantinha nascente do Evangelho da espiritualidade. Sufocam. Por quê? É uma questão de escolha. Veja que interessante. Se a plantinha cresceu, se lá tinha espinhos, já era um solo fértil. Poderia muito produzir, mas é uma questão de escolha. Escolhe-se cultivar mais espinhos do que a planta do Evangelho, e os espinhos acabam por sufocar. É a vida já informada das questões espirituais, mas que ainda vive apegada excessivamente às questões materiais, sem perceber que são meios e não fins, tudo que aqui temos no mundo. Então o vaso que ali encobre a candeia e apaga é o símbolo dessa vida que, embora informada com relação às coisas espirituais, e quantas consciências não estão nessa condição no mundo? Quantos já não ouviram falar do Cristo, do seu Evangelho, mas para os quais ainda isso é algo muito distante a ser pensado futuramente e a não ser concretizado aqui, agora, aproveitando tudo que é recurso material para acender essa luz, e não o contrário. E não o contrário. Porque o vaso era também, na linguagem simbólica do Evangelho, muitas vezes associado ao nosso corpo, ou à nossa vida material. O apóstolo Paulo vai nos falar disso na sua carta aos Tessalonicenses, na sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Em 1 Tessalonicenses 4,4, ele vai comparar o nosso corpo físico como um vaso que recebe a alma, recebe o Espírito, melhor dizendo. Emmanuel, quando vai comentar esse versículo, no livro Vinha de Luz, capítulo 1,5,6, intitulado O Vaso, ele vai dizer: o vaso da criatura é o seu corpo, a vida na matéria. Então, às vezes, nós voltamos para a vida na matéria com essa candeia de novos valores acesa. Estudamos muito no mundo espiritual, preparamos um monte de coisa, mas voltarmos para o mundo, deixamos que esse vaso da materialidade abafe. Por quê? Vivemos uma vida muito materializada. É claro que, estando no corpo, muitas das nossas faculdades são restringidas, são limitadas. Mas o que é espiritualidade? É, estando no corpo, conseguir manter a chama acesa da eternidade. Então a gente não pode deixar com que a vida aqui na matéria abafe os nossos ideais de renovação, os nossos compromissos assumidos no mundo espiritual de iluminação. Porque então o vaso, que é benéfico, será algo que irá cortar em nós esse compromisso com a iluminação. Então aí a gente tem dois fatores essenciais para a manutenção dessa luz. Combustível a representar o nosso esforço, nosso compromisso, sacrifício, a doação, a disciplina, que será comprometido se colocarmos essa candeia por debaixo do leito da estagnação, da cristalização de sentimento, as mágoas, a preguiça, a indisciplina. E do outro lado, o oxigênio.
representando as infinitas bênçãos, oportunidades de serviço, de trabalho que Deus nos dá, os conhecimentos que a espiritualidade nos envia através de vários meios, várias fontes, que estará comprometido se não os buscarmos, se não buscarmos cultivar o estudo, a espiritualização do nosso ser, o estudo, o conhecimento de nós mesmos através da meditação, do trabalho no bem. Quando colocarmos o vaso dos interesses materiais da vida física a bloquear o aporte de oxigênio para a nossa candeia. Sem esses dois recursos, cedo ou tarde, esse conhecimento que nos chega, embora com um potencial de transformação, será abafado pela nossa própria indisposição em mantê-lo aceso e, claro, aumentar a sua irradiação. Porque a proposta da lei divina é sempre irradiação crescente, evolução constante, porque sempre há o que melhorar. É isso que Jesus diz, dizendo mais, não basta que esteja ali, nessa nossa casa mental, a candeia acesa, é preciso elevá-la ao candeeiro. Ou seja, de nada adianta apenas esse conhecimento, é preciso que o elevemos cada vez mais ao padrão da vontade divina. Que elevemos cada vez mais esse conhecimento à altura da exemplificação e da vivência. Porque então, quanto mais alto estiver, mais longe irá alcançar e mais haverá de iluminar a casa nossa, como a casa onde vivemos, como a terra um dia. Quanto mais elevarmos o nosso padrão de vivência desses valores, maior será a nossa influência no meio onde estivermos, no sentido de transformação. Elevar esse conhecimento espiritual que nos chega à altura da exemplificação verdadeira. Porque essa é efetivamente a luz que faz toda a diferença. É essa a luz que, ao adentrarem os outros no contato com a minha casa, haverão de enxergar. Muito mais do que a luz da fé, das palavras, daquilo em que acreditamos, a luz daquilo que temos vivido. Não tanto a luz sobre o que temos falado, essa também é importante, mas principalmente a luz que se irradia da nossa ação, da nossa vivência. É sair do plano apenas do intelecto e do conhecimento, elevando-o até a exemplificação. E foi isso o que aprendeu Tadeu, apóstolo de Jesus, Judas Tadeu, de Jesus certa feita, quando conversavam a respeito dessa questão da iluminação. Isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 7. Tadeu queria fazer um processo de, digamos, conversão em massa. Pensando como ele podia divulgar, irradiar a mensagem do Evangelho, ele queria que Jesus fizesse assim, uma pregação em massa para converter a todos. E Jesus então vai desconstruindo essa ideia, mostrando que devemos sim nos comprometer à luz, à mensagem luminosa do Evangelho, não no sentido de uma religião, mas dos valores universais que ele traz às outras consciências. Mas que o meio principal pelo qual poderemos fazer isso não é tanto da pregação, mas outro tipo de pregação, muitas vezes por nós não tão valorizado. Ele vai dizer assim a Tadeu, dizendo a todos nós, numa lição muito similar a essa que aqui estamos tendo com a candeia. Ele diz assim a Tadeu: só a luz do amor divino, Tadeu, é capaz de converter uma alma à verdade. Só a luz do amor divino é capaz de converter uma alma à verdade. Ensinando a ele que a luz efetivamente que precisamos acender não é tanto a das palavras, que tem também a sua função, mas é sobretudo aquela que irradia sem palavras, silenciosa, na luz do amor. Por acaso, prossegue ele, já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pelas palavras do mundo? Já viu alguém, Tadeu, mudar de postura, de pensamento apenas por meio das discussões, muitas vezes totalmente estéreis? As discussões filosóficas não representam toda a realização. São muitas vezes um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando as nossas penosas necessidades. Veja o que ele está dizendo, isso é muito profundo. Muitas vezes essa nossa preocupação excessiva
de conversão via palavras, de convencer o outro, de trazer o outro à nossa maneira de pensar, nada mais é do que um recurso fácil, escondendo ainda os enormes problemas que temos tido internamente que não queremos ver. E que num processo aí de suprir esse vazio que o autoencontro ainda não feito gera, nós tentamos convencer os outros, porque assim alimentamos a ideia de que estamos fazendo algo. Então, um recurso fácil, uma túnica cobertando as nossas necessidades penosas. Ou um recurso fácil, a indiferença. Quando quero manter-me uma posição de indiferença aos valores espirituais, à renovação do mundo, a gente é muito hábil em criar sofismas e os raciocínios mais diversos para justificar as nossas posturas. Porque uma inteligência não iluminada, ela consegue justificar tudo. A gente consegue justificar tudo quando falta-nos luz do amor divino. A gente já justificou que certos indivíduos, apenas pela cor da sua pele, eram menos humanos do que nós. Nós justificamos isso. Que indivíduos, pelo seu gênero, eram menores do que outros. Nós já justificamos isso. Isso já fez parte dos nossos códigos. Hoje já não fazem parte de alguns códigos, mas ainda estão na consciência de muitos. Por quê? É um recurso fácil a indiferença. A gente cria, justifica que tudo é possível, tudo tem um porquê. Mas é só palavra. É só o brilho da inteligência quando o coração ainda permanece às escuras. É isso que Jesus está dizendo a Tadeu. Mas essas palavras não têm alma, não convencem nem a nós mesmos. Por isso, às vezes, a gente precisa gritar para ver se convence até nós mesmos. Por isso, a gente perde a paciência no diálogo, ou melhor, não tem diálogo. É mais discussão mesmo. Por quê? Porque nem a gente está convencido, então a gente quer convencer a gente e o outro no grito. Não é esse tipo de irradiação que precisamos ter. Então ele complementa dizendo a Tadeu, mas o reino de Deus, Tadeu, é a edificação da divina luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Olha que frase lapidar. A luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz quase não precisa falar. O ser realmente iluminado, que elevou a sua candeia à altura da exemplificação, não precisa falar. Porque agora ele irradia, e o trabalho da luz é interessante, ele é silencioso, a luz não faz barulho. Ela vai, ilumina, passa, segue o seu caminho, sem fazer barulho. É isso que Jesus quer dizer quando nos convida a sermos a luz do mundo, como o sal da terra. O sal também, ao olharmos para a comida, não vemos a sua presença, mas tira ele. Tira ele que você sente. Assim é o cristão, ou assim deveríamos ser os cristãos. Luz e sal. Trabalho silencioso, contínuo e constante, que faz toda a diferença, mas que não busca os louros, que não busca o reconhecimento, que não busca a ostentação. O trabalho da luz é silencioso, a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Isso é colocar a candeia efetivamente no candeeiro. É a passar a evangelizar, no bom sentido da expressão, com a simples presença, com um simples olhar, com um simples sorriso, com um simples amparo, às vezes com uma palavra que seja. Isso é levar a nossa candeia ao candeeiro. E é disso que o mundo hoje está tão necessitado. Desses simples gestos, sem tanto malabarismo, com mais simplicidade, com mais amor, porque o amor tem a força efetiva de alcançar onde o conhecimento não alcança. Eu me recordo do caso de Cipriana, no livro No Mundo Maior. Quando o André Luiz, juntamente com o seu orientador, foram atender um caso grave de obsessão, e o orientador dá um passe magnético no indivíduo que estava encarnado, que era obsidiado, e esse se desdobra, né, após o sono, e ele ali então se encontra com o seu obsessor. E eles começam uma discussão muito espiritual. E o benfeitor espiritual fica em silêncio, fica aguardando. O André Luiz fica olhando aqui e fala, mas você não vai fazer nada? Você não vai lá pregar o evangelho, né? Assim, pensando, né? Você não vai doutriná-los, etc. Fala assim, André, nós chegamos aqui no nosso limite de ação.
Porque o conhecimento só chega até aqui. Daqui por diante a gente precisa de alguém que ame esses dois seres como filhos da alma. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Isso era o orientador dele falando. Nós precisamos daqui por diante, André, num caso como esse, de alguém que ame esses dois como filhos da sua alma. Porque se o conhecimento atua nos efeitos no exterior, só o amor alcança as causas profundas. Então ele diz, está vindo aí alguém que consegue amá-los como filhos da alma. Passado um instante, André percebe uma irradiação, uma luz tremenda, que chega e ilumina todo o local. Era Cipriana, que descia e vinha em auxílio àqueles irmãos. Bastou uma irradiação do seu coração, da luz que saía, do amor que ali se irradiava, que um deles já se dobrou, já se colocou de joelho, minha Nossa Senhora, porque ele via aquele ser iluminado, figura feminina, achava que era Nossa Senhora, achava que era Maria, né? Então ele já ajoelha e já diz, olha, eu não aguento mais essa condição. Por quê? A luz dela havia revelado a sua condição de sofredor. Ela não precisou falar nada. Bastou iluminar, porque ele pôde, ao contato com aquela luz já acesa na sua casa mental, por isso diz, para que os que entrem vejam a luz. Ele entrou um pouquinho na casa mental dela, viu a luz e viu a condição dele. Ele falou, o que eu estou fazendo? Passou mais um pouquinho, o outro também logo dobrou-se, cedeu. Por quê? Essa é a força do amor. Onde o conhecimento para, onde a razão se limita, o amor ainda tem muitos caminhos a trilhar. Muitos meios, muitas ferramentas a se utilizar. Isso é levar a nossa candeia a essa dimensão. Ajudando-nos então a enxergar ainda melhor a condição dessa nossa casa, para que possamos melhorá-la. Como é que eu vou arrumar essa casa interna para que ela seja um lugar bom de ser vivido, se eu não consigo enxergar o que está ali? Primeira coisa que eu preciso é acender uma luz. Você vai fazer uma faxina, como é que você vai fazer uma faxina na sua casa se está tudo fechado, apagado? Como é que você vai saber onde você tem que tirar, o que você tem que tirar, onde você tem que limpar? Primeiro você precisa de luz, e luz, preferencialmente, quanto mais alta, melhor, porque amplia o seu raio de iluminação. Assim é conosco, na medida em que elevamos a nossa candeia ao candeeiro, conseguimos enxergar melhor a nossa casa interna, para ajustá-la, trocar ali uns móveis de lugar, perceber o que eu preciso tirar, o que é lixo que eu estou acumulando. A gente consegue discernir melhor o que vai em nosso coração. Graças a essa luz, eu ganho discernimento para melhor cuidar do meu mundo interior. Por isso dizem os espíritos na questão 780, quando Kardec pergunta se progresso intelectual e moral caminham juntos, e os espíritos dirão que o intelectual engendra o moral. Ou seja, essa candeia de conhecimento que se acende, na medida em que a gente investe nela, ela vai se transformando em progresso moral. Por quê? Pergunta ele. Porque ela vai ajudando o indivíduo a discernir melhor o que é bem e o que é mal. E então ele pode agir melhor, escolher melhor. É isso que vai acontecendo conosco. Essa candeia acesa ajuda-nos a ver o que é bem, o que é mal, o que de bom ou mal estou guardando em mim e me ajuda a escolher o que eu quero continuar guardando e o que eu quero me livrar de vez. Quais os hábitos, quais as condutas que tenho tido que não me fazem bem, não me fazem feliz, mas que aqui ainda estão e precisam sair. E quais as outras que eu quero trazer para dentro. Ajuda-me, portanto, essa luz, por exemplo, a melhor discernir o que entra e o que sai da minha casa. Porque, como disse, todos os dias somos visitados por uma série de, vou dizer visitas, é redundante, mas por uma série de visitantes. Na interação com os semelhantes, com o mundo, somos visitados diariamente por uma série de emoções, pensamentos, ideias, posturas. A questão é, estamos nós, ou temos estado nós, vigilantes, cuidando que entra e sai da nossa casa mental? Como diz Jesus lá em Lucas 11, 21, temos sido aquele homem consciente que está na porta da casa impedindo que o ladrão entre e roube os seus bens mais preciosos, a paz de espírito, a harmonia interior? Como diz também João Evangelista, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, e se alguém vem ter conosco
e não traz essa doutrina, não o recebais e não o saudeis. A gente fica pensando assim, né? Mas que isso, né? O cristianismo sempre tão acolhedor, sempre hospitaleiro, e João vem e fala para a gente não receber o indivíduo, se ele não traz essa doutrina. O que ele quer dizer com isso, né? Mas vamos para um sentido espiritual, pensando nessa casa mental. Quantos não são os visitantes todos os dias que vêm ter conosco que não trazem essa doutrina, isto é, não estão harmonizados com o bem, com a paz, com a verdade, com a luz. Por exemplo, quando alguém vem conversar comigo me trazendo maledicência, esse é um visitante que vem ter comigo. Vou recebê-lo? Vou saudá-lo? Se assim o faço, se abro as portas da minha casa a ele, vem ele e rouba a minha paz, o meu equilíbrio, etc. É isso que João quer dizer. Olha bem o que você vai deixar entrar na sua casa mental. Só deixe entrar, só receba aquilo que for colaborar para a iluminação. O que não for, embora agindo respeitosamente, caridosamente para com a pessoa, não abra as portas da sua mente a isso. E mais, não salde essa postura. Então, se alguém vem falar comigo de maledicência, eu primeiro não abro a minha casa mental a isso. E mais do que isso, não incentivo isso no outro. Então eu busco, por exemplo, falar bem daquela pessoa sobre a qual está falando, exaltar as suas virtudes, os seus potenciais. Isso é, não receber o mal, nem o saudá-lo, pelo contrário, dar algo de mim diferente à casa daquele indivíduo. Então, a gente só consegue ver melhor quais são esses visitantes e fazer melhor essa filtragem se a nossa candeia estiver acesa, porque aí temos discernimento para saber o que é bom entrar e o que é bom não entrar, o que é bom sair e o que é bom ficar. Quanto mais alta estiver ela, maior será a nossa amplitude de visão. E claro, mais colaboraremos com aqueles que vierem ter conosco, dando a eles também elementos de renovação. Como disse aqui no caso da disciplina, a luz acendida por ela acabou-se por fazer-se luz também para que eles próprios pudessem ver como estava a situação da sua casa mental e perceberem, bom, acho que agora é a hora de mudar um pouco. Então, na medida que a gente vai ganhando esse discernimento, nós vamos percebendo a importância de se fazer esse cuidado com a casa mental. E na medida em que fazemos, mais e mais se irradia essa luz. É o que a gente aprende, por exemplo, uma lição muito interessante, que está num livro também extremamente interessante, embora curtinho, muito profundo, chamado Voltei, do livro do autor irmão Jacó, Frederico Figner, através de Chico Xavier. Porque o grande drama do livro é essa busca dele por acender a sua luz, a sua candeia. E já ao final do livro há um momento muito bonito em que ele consegue pela primeira vez acender um pouquinho mais a sua luz. Então aparece a ele, Bittencourt Sampaio, um espírito de uma elevação muito adiantada, né, muito luminoso, e vem explicar para ele um pouquinho o que é essa questão de acender a nossa luz. Capítulo 19, ele diz assim: a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Concentração de amor verdadeiro. Amor verdadeiro é combustível. O amor é doação, mantém a luz acesa. Conexão com o Criador. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. As fontes superiores. Quanto mais alto eu levo a candeia, mais luz ela irradia. A mente que atira para fora, ou seja, a casa, que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, o vaso que abafa a candeia, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. Você começa a irradiar. Por agora, dizendo ele para o irmão Jacó, os raios da tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Ou seja, por enquanto, só nos momentos de maior elevação que essa luz vai ser maior. Mas o nosso papel é trabalhar isso para que isso se torne o constante da nossa vida e não apenas questão de instantes. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, exemplificação, elevação,
em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás a tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Ao final ele conclui: ora, vigia, cuida a porta ali da sua casa, né? Movimenta-te no esforço digno ao movimento, saindo do leito. E ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Quanto mais nos devotamos ao bem infinito, mais cresce a nossa radiação. Quanto mais elevamos esse candeeiro, maior é a amplitude da nossa ação no mundo. Silenciosa, não necessariamente com palavras. Alcançamos aquela condição da qual nos fala Francisco de Assis quando diz: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Porque então o Evangelho será a própria escrita da nossa alma e cada um que travar contato conosco poderá ler em nós a mensagem da Boa Nova, a irradiar-se de cada ação, de cada gesto, de cada olhar. Isso é acender, manter e elevar a nossa candeia de nossa alma. Por isso, gostaria de encerrar as nossas reflexões com uma mensagem que está no livro O Evangelho por Emmanuel, essa importantíssima série que a FEB vem editando, graças ao esforço do nosso amigo Saulo, que resgatou todos os textos em que Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento. E está soltando isso em uma série que será 7 volumes, 6 deles já foram lançados, cada um dos volumes dedicado a um evangelista ou a algumas cartas. Então, volume 1 é Mateus, volume 2 Marcos, volume 3 Lucas, volume 4 João, volume 5 Atos dos Apóstolos, volume 6 as cartas do apóstolo Paulo e o volume 7 ainda a ser lançado as cartas dos outros apóstolos, como também o Apocalipse. Então, no volume 1 de Mateus, quando comenta essa passagem da candeia, isso está no capítulo 58 do Evangelho por Emmanuel, ele diz assim: a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo do nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Então, afirmar-se é isso, né? É irradiar, é demonstrar em vida a força, a convicção daquilo que já pôde conhecer. Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Então não abafa a luz. Você já ouviu falar do perdão. Esforça-te por elevá-la à demonstração. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento da tua fé no pantanal do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. O leito e o vaso. Faze da tua viagem na terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, o candeeiro, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Eis o roteiro, eis a proposta, a fim de que a nossa candeia efetivamente possa brilhar, iluminar e inspirar aqueles que conosco caminham. Encerra, portanto, com a fala do apóstolo Paulo, que nos diz: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andemos, portanto, como filhos da luz, de candeia bem erguida no candeeiro da exemplificação. Muita luz e muita paz a todos.